Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. Aqui vamos começar mais um programa 64 mais 60. Os 60 anos do golpe militar de 1964, que a gente comemora agora em março de 2024. Na realidade, em 1º de abril. Eu sempre digo que o golpe militar de 1964 já começou com uma fake news, né? Hoje nós vamos entrevistar a Marijane Lisboa. Marijane é socióloga, é professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membro docente do programa de pós-graduação em Geografia dessa universidade, da PUC-SP. A Marijane tem uma história interessante para contar para a gente sobre a sua experiência no Brasil durante o golpe e depois no exílio, no Chile, no México e na Alemanha. Marijane, é um prazer enorme estar com você aqui e eu convido também a nossa companheira do G68, Tuta Magaldi. Tuta e Marijane, amigas de longa data e que juntas também estiveram desde o início na formação do movimento G68. Então, Marijane, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez, porque a gente já teve encontro aqui na época das entrevistas da série Armadilha, do Jean-Marc, então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conversando com a gente. O objetivo desse programa não poderia deixar de ser lembrar de uma maneira muito clara, muito verdadeira, muito, séria, né? Essa verdade histórica que a gente viveu durante os 21 anos de ditadura militar e que quase que a gente caiu nessa esparrela novamente na época do governo Bolsonaro. Eu queria saber, para começar, Marijane, eu acho que você era jovem quando o golpe se deu, mas quando é que você se deu conta de que estávamos numa ditadura militar? Bom, isso eu me dei conta muito cedo, porque, Cecília e Tuta, eu venho de uma família de esquerda. Então, assim, meu pai foi líder sindical, minha mãe era muito interessada em política, de modo que, desde... Eu acho que assim a morte do Getúlio já era uma coisa que me impressionou muito. Eu tinha 7 anos de idade. E tanto que teve um episódio meio... Hoje, a gente olhando ridículo, né? Eu não entendia nada do que se dizia em casa e depois, no dia seguinte da morte dele, teve aula, ou 2 dias depois, não me lembro mais, e a professora fez uma roda com as crianças para discutir o que tinha acontecido. E aí, o presidente Getúlio suicidou. E eu falei, o Lacerda matou o Getúlio. E aí, como matou? Não, ele se suicidou. Mas é que, na interpretação política da minha casa, o Getúlio tinha morrido em função das denúncias da campanha infamante que o Lacerda tinha feito contra, obviamente, que era uma expressão metafórica, né? Mas eu, como criança, aos 7 anos de idade, não podia entender o que era isso. Acompanhei depois, quando o Jânio renunciou, bom, acompanhei acho que tudo, a eleição de Juscelino, etc. Depois, quando o Jânio renunciou, e aí o Brizola organiza aquela cadeia pela legalidade, tudo isso era participado da minha casa ativamente. Inclusive, tinha uma expressão que, antes de eu entender o que era isso, que era a expressão o golpe. Eu vi a minha mãe falar assim, conversar com os vizinhos. O prédio era um prédio de esquerda, era um prédio construído pelos sindicatos bancários. Tinha muitos comunistas, inclusive. O próprio Agildo Barata morava lá, já estava doente. Isso em São Paulo, né, Marijane? Não, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá, beleza. Nascido em Botafogo. Então, assim, a minha mãe falava muito, golpe, vai vir um golpe. Para mim, golpe era assim, uma espécie de onda, uma onda bem forte, assim, que derrubava todo mundo. Mais tarde eu fui entendendo, né, que era alguma coisa política. Então, quando chega o governo do Jango, em casa participadíssimo, eu já pertencia à Liga Feminina Neuza Brizola, eu era mais jovem, membro dessa liga com um monte de mulheres lá. Nós fomos acompanhando, né, a situação que cada vez foi ficando mais tensa, mais tensa. Determinado momento em que o
Eu me lembro, por exemplo, da grande manifestação do comício da sexta-feira 13, na Central do Brasil. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã assistirmos, né, o comício. Mas, curioso, assim, eu me lembro que o meu pai, que era um homem com muito mais experiência política que a minha mãe, quando aconteceu aquele episódio da revolta dos sargentos e que depois o Jango Goulart dá anistia, o papai falou: isso é muito preocupante, porque isso pode fazer com que os militares fiquem se sentindo desautorizados, porque a questão da obediência, da hierarquia, né, dentro do exército é muito importante. Minha mãe não, minha mãe estava querendo fazer a revolução, acompanhava lá todo o Brizola e, enfim, todos os movimentos lá pró-reforma agrária. O resultado foi, né, que vem em 64, nós, de fato, só tomamos conhecimento, como a Cecília falou, no dia 1º, parece que os primeiros tanques foram postos na rua no 31, mas dia 1º é dia do mentiroso, né? Então ninguém queria falar nisso. E a notícia chegando, eu morava ali no Flamengo, do Marquês de Abrantes, o prédio era um prédio que atravessava Marquês de Abrantes, a Senador Vergueiro. Num determinado momento, a gente ouve um ruído muito forte. E esse ruído muito forte são os tanques passando. Era março, né? Fim de março, abril, estava muito quente. O asfalto do Rio, da rua, né? Estava razoavelmente mole, pelo menos mole para um tanque, né? De modo que a primeira impressão que eu tenho do que é um golpe é alguma coisa muito, fisicamente, muito impressionante. Aqueles tanques passando, fazendo um ruído atordoante, que não era igual, nós morávamos no 9º andar de um prédio, não era no térreo. Isso, de fato, assusta minha mãe, assusta meu pai. Eles esperavam a possibilidade de uma reação vinda do Rio Grande do Sul, que nem tinha acontecido da primeira vez, quando o Jânio renuncia e os militares não quiseram deixar o Jango assumir. Então, era um tal de ouvir rádio para ver se vinha alguma notícia, etc. Não vinha, foi difícil obter alguma informação. Resultado, eu e a minha mãe resolvemos ir até o palácio ali da Guanabara, ali perto da nossa casa, é só subir ali, não me lembro mais como é que chamava, a Rua das Palmeiras, eu acho, até ali o palácio. E quando a gente chega no palácio, tem uma festa, né, dos golpistas, né? E nós ficamos muito assustados e, por outro lado, ficamos quietas, né? Não falamos nada, voltamos para casa. E daí começa a suceder as notícias que vão chegando de vizinhos, conhecidos, amigos, que não sei quem foi preso, que teve enfrentamento na Cinelândia, que invadiram a sede da Uni, que puseram fogo na sede da Uni. Chega, eu acho que o Agildo Ribeiro, que era artista, filho do Agildo Barata, chega no apartamento dos pais dizendo: olha, puseram fogo em tudo, não sei o que, a gente saiu correndo de lá, etc. Enfim, a gente foi percebendo que a situação era diferente daquela da época da renúncia do Jânio, que acabou resultando, né, na condução do Jango. Claro que houve uma negociação, a gente sabe isso, né? Aprovou-se correndo do Congresso uma lei que transformava o regime de presidencialista em parlamentarista, com isso se diminuiria a autoridade do Jango, mas, de qualquer forma, a resistência que o Brizola tinha conseguido fazer militarmente no Rio Grande do Sul tinha sido muito decisiva para se procurar essa solução, né? essa negociação. E agora não era o caso. Né? Bom, e aí teve mais uma complicação no nosso prédio, que no nosso prédio moravam 6 chineses que pertenciam à embaixada chinesa e que estavam lá justamente começando as negociações, porque o Jango tinha restabelecido as relações com a China, etc., ou o Jânio, já não me lembro mais, mas, enfim, os homens estavam lá. Meu pai era presidente do Conselho de Moradores, que, nesse caso, esse prédio era um prédio com quase 200 apartamentos. Então, ser presidente do Conselho era uma tarefa assim, quase como ser um primeiro-ministro. Tinha o síndico e tinha o administrador, todos os 3 de esquerda. E tanto o síndico quanto o administrador foram comunicados de manhã cedo, bem de madrugada, 6 horas da manhã, sei lá o quê, que a polícia estava na porta e que queria prender os chineses. E aí tocava o telefone uns para os outros, né, para os 3, né,
aquele telefone de antigamente, né, que a gente pegava assim, discava, e que, claro, a polícia não era capaz de ouvir, nem acho que pensava nisso ainda, né? E aí o que fazer, e aí decisão, avisar para eles, para a polícia, que não pode entrar, só pode entrar depois das 6, por lei. E o mais impressionante é que a polícia respeitou a lei naquele momento. Os chineses foram avisados e queimaram milhares de documentos na banheira da casa deles, do prédio deles. Depois, mais adiante, quando realmente a polícia pôde entrar, entrou inclusive com vizinhos, etc., para testemunhar que nada ia ser levado, os chineses foram presos. Logo em seguida, eles prenderam o síndico, prenderam o administrador. Meu pai preparou a malinha lá com, né, enfim, pasta de dente, escova, etc., pijama e aquelas coisas, mas ele acabou não sendo preso. E depois os dois foram soltos de novo. E nesse interim, nesses 3, 4 primeiros dias, foi um tal de destruir toda a biblioteca de livros de comunistas ou de esquerda. Naquela época, os prédios, por exemplo, o prédio que nós morávamos, tinha uma lixeira. Então, você jogava naquela lixeira ali em cima o lixo normal, né? Comida, o diabo 4, e era queimado embaixo, imagina. Depois foi proibidíssimo isso, porque isso pode provocar incêndios, né? Nos prédios, né? Além de que ambientalmente ser super errado, né? Não permite reciclagem, não permite nada. Mas, enfim, isso nem estava em cogitação na época. E aí, então, assim, a gente ouvia aquele barulho de pacotes caindo dos diversos apartamentos, já que tinha tanta gente de esquerda no prédio. Bom, alguns dos livros mais, assim, que a minha mãe gostava mais, sem que meu pai soubesse, ela fez o seguinte: ela pegava, punha dentro de um saco de plástico e punha dentro das como é que a gente pode chamar? Dos potes onde tinha farinha de trigo, açúcar, etc. Ela punha ali dentro para salvar. O papai soube depois, ficou furioso. Mas tinha, por exemplo, a Revolução Francesa do Kropotkin, tinha coisas desse tipo que a minha mãe tratou de salvar. Bom, e um tal de comentários, telefonemas, gente que chegava, que saía, fulano foi preso, não sei quem foi preso, etc. E, de fato, quer dizer, muita gente sendo presa, né? Os sobrinhos da minha mãe, que eram, esses sim, eram ligados ao Partido Comunista, foram presos, foram soltos, não sei o quê. E aí foi ficando claro para a gente, eu tinha 16 anos, né? Foi ficando claro para a gente que não ia ser igual da outra vez, que agora eles tinham vindo para ficar. A discussão era, na minha casa, vai demorar muito ou não? A opinião predominante do meu pai, dos amigos, etc., era de esquerda, era que ia demorar pouco tempo, coisa de 1 ano, 2 anos, depois eles iam novamente chamar eleições, etc. A minha mãe, que entendia muito mesmo de política, mas entrou numa depressão profunda, caiu de cama e dizia assim: a situação vai ser terrível, eu estou percebendo, mas realmente essa coisa meio mediúnica, assim, ela, nos períodos que ela foi de esquerda, ela era médium, quer dizer, ela era bem sensitiva, né, que ela foi espírita. O que sim tinha era um sentimento estranho na família, porque meu pai tinha um monte de irmãos homens, todos de esquerda, mas todos casados, com exceção da minha mãe, todos casados com mulheres muito católicas. Elas tinham participado intensamente das marchas com Deus pela democracia. Havia uma cisão. Hein? Marcha com Deus pela liberdade. Não era pela democracia ou pela liberdade? Não. Enfim, essa coisa dos padres na rua, né? E elas iam e os maridos não, o que era assim, uma divisão na família bastante estranha. No lado da família da minha mãe, que morava em São Paulo, também tinha uma divisão. Tinha um tio comunista, tivemos um tio integralista, boa parte anticomunista também. Enfim, foi algo que dividiu as famílias também, né? Era uma sensação bastante estranha. E eu estudava no Colégio Bennett, que era um colégio americano, né? Metodista, né? Acho que era eu e mais 2 colegas. Meu pai era juiz e não era um homem de esquerda, mas tampouco era um homem que apoiou
o golpe, e a outra que o pai tinha sido também, que era bancário, não era muito militante, mas, enfim, tinha suas simpatias. O resto era todo mundo anticomunista e estava em festa. O colégio, a direção do colégio, professores, etc., os pastores. Era uma sensação muito desagradável. É impressionante porque você conta e assim e foi imediato, né? Porque as pessoas, eu acho, desculpa eu te interromper, mas já interrompi, mas é interessante quando a gente ouve a história, porque 64 começou e começou já batendo, né? Já começou já aprendendo, já começou já tirando os direitos das pessoas, direito de reunião, direito de ir e vir, enfim, já começou realmente, literalmente, tomando as ruas. O que as pessoas vão achar que só isso só foi acontecer em 68 após o AI-5. E você está contando uma história, eu sou do Rio de Janeiro, eu estou visualizando. Eu era mais jovem, então assim, não tenho uma lembrança tão grande. A minha lembrança era de ser retirada da escola às pressas, né, ser uma coisa meio confuso. Eu senti tudo uma coisa muito confusa, mas eu conheço essas ruas que você está falando, então eu imagino, eu estou ouvindo o barulho dos tanques nas ruas do Rio de Janeiro. É uma coisa bastante impressionante. Você acabou logo depois entrando em algum tipo de movimento de esquerda? No ano seguinte, porque aí, quando foi 65, eu fui morar em Brasília. Eu tinha uma madrinha que morava lá. Meus pais resolveram ir para o interior de Minas. Meu pai já estava aposentado, não sei o que, resolveu para o interior de Minas. E lá onde eles foram não tinha colégio para mim. Naquela época tinha clássico científico, né? Não tinha ainda. Então, eu fui morar com essa minha tia em Brasília e foi na escola pública, onde eu entrei lá do Elefante Branco, que uma turminha com a qual eu fiz amizade, os meninos, as meninas, me ampliaram, como a gente chamava na época, para a AP, Ação Popular. Eu já era super de esquerda nessa época, né? Assim, para mim, Fidel Castro, Guevara, etc., eram os máximos. Então, quando eles me falaram, você quer entrar nessa organização? Era uma organização católica, né? Eles não me disseram nada que era católica, porque, primeiro, eu não era católica. Eu fui criada numa família que era espírita, num colégio protestante. Minhas amigas eram judias, de catolicismo eu não entendia nada. E segundo que eu falei, olha, se for alguma coisa para fazer o foco, que nem lá em Cuba, etc., eu topo. Então mas não era, né? Mas, enfim, eles não contaram bem o que era o assunto. E a gente já em Brasília teve invasão da universidade, né? Eu morava bem em frente à universidade e eu frequentava lá uns cursos extras. Eu era estudante ainda, secundarista, mas curso de italiano, curso de pintura, não sei o quê. Então, eu vivia aquilo. Meu namorado já era professor de universidade, já era aluno de universidade. Eu vivia aquela experiência da invasão também da Universidade de Brasília, né, com a polícia, prendendo todo mundo. E aí, no fim do ano de 65, eu voltei para. Meus pais desistiram de morar no interior, não se adaptaram, a família era toda reacionária, e eles eram considerados comunistas no interior, então voltaram para o Rio, e eu voltei para o Rio, já entrei no fazer o último ano de colégio, fazia vestibular, e aí a AP já tinha se transformado. Ela tinha largado a coisa católica e estava numa fase do marxismo-leninismo. Então, a gente tinha que se definir, não sei se saca mais ou menos essas histórias. Era assim, você tinha que dizer que era a favor, reconhecer duas coisas. Você era a favor do materialismo histórico e do materialismo dialético. Né? E a gente lia Althusser, e algumas coisas que a gente não entendia nada, mas a gente lia aquele negócio da prática teórica, etc. E já tinha um grupinho formado, que da P tinha um cara que vinha reunir com a gente,
Mas ainda, Cecília, era um clima que a gente não tinha medo, por exemplo, de fazer reunião na casa da gente. Minha mãe recebia amiguinhas, etc. Eu não sabia bem o que era, mas, enfim, um pouco se incomodava, ia fazer reunião na minha casa, fazia reunião, todo mundo se chamava pelo nome verdadeiro, não tinha nome frio ainda. Então, naquele momento ainda, a situação política não era assim, policial, digamos. Não era tão grave que nós tivéssemos, que nós não usássemos nome frio, codinome. Todos nós, o grupinho que estava, o grupinho que se reunia já junto a pé, todos se conhecia, iam na casa das outras, e era uma preparação para ir para a universidade. Eu lembro que nessa época, bom, eu continuava muito com o meu caminho próprio teórico. Eu preciso dizer que eu sempre fiz isso, entende? Quer dizer, as instruções que vinham, as orientações, eu seguia pela metade. Eu me lembro que eu estava lendo A Revolução na Revolução, do Regis Debré, eu achava o máximo aquela história. Por isso é que eu acho hoje muito, muito assim, antigo as pessoas ainda ficarem Cuba, porque isso eu pensava quando eu tinha 10 anos até os 18, 19, né? Revolução da Revolução, e o Che Guevara lá, que tinha outro livro dele que eu me esqueci, A Guerra de Guerrilhas, me lembro da capa do livro, vermelha ainda, não sei o quê. Bom, enfim, a gente se preparando, o movimento estudantil começa a crescer, né? No fim de 66, isso aí já é 66, tem aquele episódio famoso no Rio de Janeiro da invasão da faculdade da Praia Vermelha, né? Da Faculdade de Medicina. Eu, por acaso, não fui, eu estudava de noite naquela época, tinha arranjado um trabalho de dia, eu trabalhava como secretária de dia, estudava de noite, e aí eu fui depois que eu saí da escola, do colégio. E quando eu cheguei lá, já tinha um cerco na rua, não dava para entrar. E aí a gente só assiste, né? A polícia vir e espancar todo mundo, né? Foi um negócio horroroso. Eu tinha uma amiga que estava ali dentro, saiu bastante machucada. Os pais eram muito reacionários. Ela falou: eu não vou poder dizer que eu estava aqui, porque senão ainda vou apanhar mais em casa. Eu sempre tive assim muita consciência da felicidade que eu tive de ter meus pais do jeito que eles eram, porque eu levei, inclusive, essa minha amiga, a Helena Salem, para a minha casa, e a minha mãe lá passava os remédios nela, não sei o quê, dizia, coitadinha, não sei o que lá, e pôs um colchão no chão para ela dormir no meu quarto, porque ela foi contar para os pais que dormiu na casa de alguém, porque não podia contar a verdade. Bom, então vai crescendo o movimento estudantil, e eu entro na universidade em 67, na Federal do Rio de Janeiro, no curso de Ciências Sociais. E aí, não sei se vocês querem que eu siga adiante, querem fazer perguntas. Queria que a Tuta entrasse e fizesse alguma provocação. Nós estamos em 67, quer dizer, a gente já tem aí 3 anos de ditadura rolando. Quase 68, olha, podemos... A minha história é muito parecida com a sua, porque minha família também era de esquerda, e desde muito cedo meu pai foi médico de grandes líderes de esquerda, foi médico do Prestes, foi médico do Marighella, então era uma história muito presente na nossa casa, né? Quando eu entrei na faculdade, também entrei em 67, também encontrei a mesma questão das divisões e das dissidências e dos partidos e tal. Você participou nesse momento de centro acadêmico, de coisas desse tipo? Em 67 ainda não. Em 68 eu fui membro do centro acadêmico da faculdade, mas em 67 eu já participava assim no movimento. A gente fez aquela greve, né? Vocês devem ter feito aqui também contra o Mercoside, aquela coisa de introduzir as mensalidades, né? E aí eu também era eu e uma outra lá, a minha amiga, ela era a líder da turma, mas às vezes quando ela não podia falar ou ela estava doente, era eu que ia falar. Eu me lembro assim das minhas pernas tremendo para falar em público. Hoje eu digo, meu Deus, como é que eu podia, né? Hoje eu virei professora, etc., mas assim, aquele medo de falar, mas falava, né? Tinha que falar, falava, né? Então, sim, já participávamos bastante. O centro acadêmico era da dissidência,
era o Marcos Medeiros, que era o presidente, mas uma pessoa ótima. Eu não sei, Tuta, sempre disseram, não sei se é verdade, que em São Paulo, vamos dizer, a hostilidade entre as entidades, entre as organizações do movimento estudantil, era grande, porque no Rio não era, embora a gente tivesse suas profundas diferenças, sabe, dissidência, PCdoB, PCBR, tudo, nós éramos amigos, assim, porque eu ia na casa do Marcos, entende? Enfim, a gente se dava todos, né? Nós nos dávamos muito bem, aliás, nos damos até agora, tanto que quando o Jean faz aniversário e resolve convidar a esquerda, convida ela inteirinha, de um grupo a outro, porque todo mundo ainda se dá como amigo, né? Enfim, então 67 foi isso, um ano a gente luta bastante, né? Em qualquer momento morre o Guevara, não é isso? Em outubro, se eu não me engano. 68 morre o Guevara. Foi 68, Mas assim, a sensação que a gente tinha era que a gente ia virar a coisa, né? Que a ditadura não estava tão forte assim, tanto que os movimentos estavam crescendo, né? O movimento estudantil estava crescendo em várias partes, né? Artistas, etc., né? Então, isso, eu participava bastante do movimento estudantil. Mas, politicamente, na P já começou a mudar a coisa. Aí começou, eu acho que entrar, não sei, também me confundo um pouco, acho que o maoísmo foi 68 para 69. Foi acho que sim. Essa parte é interessante, o que você está colocando, e a gente, né, sabe, você tem toda a razão, que os movimentos estudantis estavam crescendo, não só os estudantis, mas os movimentos populares estavam crescendo nessa época, voltando a crescer nessa época, muito insatisfeitos com a política, principalmente a política econômica do governo militar. Não à toa, esse governo militar imprime o AI-5 em 13 de dezembro de 1968, uma maneira de voltar com uma repressão, quer dizer, fazer uma repressão mais dura, exatamente por causa do crescimento desses movimentos. E aí a história muda novamente. Eu acho, não sei se Tuta queria falar alguma coisa. Não, continue. Eu interrompo você se precisar. Eu acho, mas isso não era o que eu achava na época, a gente não tinha ideia, né? A gente achava que a coisa ia crescendo, crescendo. Bom, exatamente. Então, quer dizer, quando vem. Eu me lembro quando o Guevara morreu, então foi 68, você tem razão, eu já tinha, assim. Para mim, foi a conclusão que o foco não dava certo. Mas, novamente, é um problema meu, tá certo? Quer dizer, eu ficava pensando nessas coisas. Então, eu dizia assim, por que. Primeiro, não acreditava que ele tivesse morto, né? Dizia, não é possível, não é possível. Mas, assim, na medida que começaram a chegar as fotos, né? Que a gente, porque naquela época tudo era diferente, né? Não tinha celular, não tinha televisão, demorava, né? Mas, na hora que eu reconheço que sim, ele morreu, uma boa parte do pessoal da dissidência, eu já não achava que aquilo tinha, que você podia fazer aquilo, que o foco desse certo. O foco ia dar certo em Cuba, não ia dar certo em qualquer outro lugar. E porque o maoísmo já tinha chegado, e do maoísmo, o que eu achava que fazia sentido era a ideia da guerra popular. Né? Então, desenvolver a guerra, começar com a luta política, etc., até chegar o momento em que essa luta virava luta armada, e aí vinha do campo para as cidades, etc. Então, o maoísmo já estava lá, a gente já estava lendo umas coisas ou outras, e a AP já estava fazendo uma nova reforma, e todo mundo que não aceitava o pensamento do Mao Tse-tung. Agora, o que acontecia conosco, quer dizer, com as lideranças estudantis, né? O Jean, o Luiz Travassos, que foi, né, meu namorado e depois meu marido, etc., o Luiz Raul, quem era líder estudantil, mesmo que não concordasse muito com a história do maoísmo, não dava para as lideranças da AP mandar embora. Por quê? Porque elas dependiam desse movimento de massa, que era um movimento que angariava dinheiro, apoio, casa para as pessoas se esconderem, etc., etc. Então, havia uma certa tensão entre as lideranças, chamadas lideranças revolucionárias, companheiras, etc., que estavam já na clandestinidade, etc., que tinham vindo, uma parte deles veio da China, né?
foi fazer treinamento lá, sei lá o que, curso, qualquer coisa. E nós estávamos ali no movimento estudantil, a gente achava que tinha que continuar agitando, 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 até a luta política subir, subir, crescer, crescer, crescer. E aí 68 corresponde, né, exatamente essa impressão que a gente tinha, né, que mais tarde vai se mostrar equivocada, né? Então, assim, com a morte daquele primeiro estudante do Edson Luiz, que era bem perto da universidade onde eu estudava, né, ali que era onde era o calabouço, o movimento cresce enormemente. Foi muito chocante, muito impressionante. A passeata que acompanhou o enterro dele foi muito impressionante, de noite, de velas, as pessoas cantando. E aí, uma semana depois, a gente chama a missa de sétimo dia, ali também na Candelária, uma repressão violentíssima, mas ela acontece, e depois aí vem a passeata de 100 mil, etc, etc. Enfim, foi crescendo, né, de movimento estudantil, que vai ser interrompido abruptamente com a queda do Congresso de Biúna, aqui em São Paulo, né? E aí um banho de água fria, quer dizer, como é que isso é possível? Isso é 68 ainda, né? Como é que isso é possível? Os movimentos, uma boa parte das lideranças ficam presas ou leva algum tempo para... Algumas delas são soltas, outras não, né? As mais principais não é o Luiz, o Vladimir, o Dirceu e o Ribas, que vai morrer mais tarde, acho que na guerrilha do Araguaia, né? São os 4 que ficam presos. E aí já a gente tenta, assim, as mobilizações que a gente tenta fazer para liberá-los, para soltá-los, etc., fracasso. As pessoas estão com medo agora de ir para as manifestações e serem presas, né? Fizemos até um negócio meio aventureiro. O Luiz Raul, que já estava solto, foi para o Rio, depois conseguiu ser solto, tinha um desses festivais de música no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Não me lembro mais como é que chamava. Não era da Record, não, mas tinha lá. E estava o Chico concorrendo com... como é que era? Vou voltar, sei que ainda vou voltar, acho que era essa. Enfim, o Luiz Raul era amigo do Chico. E aí nós fomos num grupinho pequeno, com o objetivo de, na hora que o Chico recebesse o prêmio, o Luiz Raul irrompia no palco e dizia: estamos aqui para denunciar a prisão dos líderes estudantis. E era assim, o Luiz Raul que ia entrar, eu segurava a porta e a outra colega, a Patrícia Lince Silva, tinha um carrinho dela lá fora, um fusquinha, e uma outra segurava a porta de saída do Maracanãzinho. Mas o azar foi que o cara que estava fazendo a segurança da entrada do Chico, da Marieta, que estava grávida, inclusive, a Leila Diniz, etc., reconheceu o Luiz Raul. Ele vinha de São Paulo. Ele falou: o que você está fazendo aqui? E aí o Luiz Raul saiu correndo e o nosso esquema foi suficiente para tirar o Luiz Raul dali. Enfim, a gente começou a perceber que a coisa estava diferente, que estava difícil de recuperar aquele movimento estudantil, e isso culmina com o ato 5, né? Hoje a gente sabe, né? Pelo menos eu, depois fui estudar, por acaso, porque eu fui dar aula, não sei o quê, a gente sabe que também tinha uma lógica dentro dos próprios militares que vai mudando, né? Aquele grupo do Castelo Branco, que via a coisa como uma coisa, digamos, era necessário interromper o que eles consideravam aquele avanço do comunismo, da esquerdização, sei lá o quê, mas ele vai ser sobrepujado pelo outro grupo, né? Que é o grupo do Médici, do Golbery, etc., que já vem daquela formação política, né? Que passa pela Escola do Panamá, que, por sua vez, ali, quem deu aula naquela Escola do Panamá, os militares americanos, eram os torturadores franceses. Os torturadores franceses e os especialistas franceses, que consideravam que eles perderam a guerra da Argélia e do Vietnã. Eles perderam a guerra porque eles não teriam cortado no início o começo dos movimentos. A tal teoria em francês, né, que eles chamavam de guerra revolucionária, né? Quer dizer, as primeiras etapas, quando só está agitando as massas, organizando, etc., é ali que a polícia tem que entrar.
tem que prender os agitadores, tem que torturar, tem que descobrir as suas redes, quem é quem, tem que cortar pela raiz, porque depois que o movimento vira movimento armado, seria muito difícil, porque a maneira como eles explicavam que eles perderam a Argélia, né, e o Vietnã. Só para colocar a história, a canção do Chico Buarque era Sabiá. Era o Sabiá, exatamente, era o Sabiá. Do Chico e do Tom Jobim. Vou voltar. Do Chico e do Tom Jobim. Vou voltar. Não, é só para... Vocês podem, né, quem quiser... Coloca aqui um trechinho. Matuta, você ia falar alguma coisa. Eu ia perguntar se você concorda que os movimentos estudantis dos vários lugares, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio principalmente, foram uma força importante nessa mobilização toda, porque houve o decreto 477 para tirar os alunos da universidade, houve uma repressão grande dentro da USP, tinha uma repressão enorme, tinha vigilâncias. Na minha classe tinha um major, eu fui descobrir que ele era major, porque um dia eu fui convocar uma assembleia, a psicologia era muito pequena na USP, então a gente conversava, a gente convocava por telefone. E aí eu liguei para o tal camarada e atendeu o quartel de Quitaúna. Mas, enfim, mas eu tenho a impressão de que o movimento estudantil foi um movimento muito importante e de muita vanguarda neste momento da ditadura. Você concorda com isso? Concordo. Mais que o movimento operário, mais do que... Porque a gente tinha uma visibilidade maior e uma coragem maior. E eu acho que ele tinha, vamos dizer, um respaldo social maior, porque nós éramos classe média, nós éramos jovens de classe média. Né? Tanto que demorou para se chegar ao ponto de prender, torturar, etc., porque uma coisa era pegar soldados, que nem foi logo em 64, né? Marinheiros, sargentos, foram torturados, foram mortos, líderes sindicais camponeses, a gente sabe isso, né? Depois da Comissão Nacional da Verdade, foi uma das coisas que ela levantou, né? Assim, a morte de líderes camponeses no pós-64 foi um negócio, gente. Mas isso não aparecia na mídia nem nada, e era camponês, era gente pobre, era camponês, era no interior, não eram os filhos da classe média, né? Muitos, inclusive, com pais de direita, né? Pais, inclusive, né? De direita, às vezes gente bastante rica, inclusive, né? Então, eu acho que assim, nós fomos vanguarda nos dois sentidos da vanguarda, quer dizer, fomos os primeiros a se mobilizar e se organizar, o que eu acho que teve muito a ver com essa característica dos anos 60 e tantos, no mundo inteiro, né? É um mundo onde você tem um crescimento muito grande das universidades, né? Mulheres entrando na universidade, que faz outra coisa também, né? Porque o movimento estudantil do começo do século XX era uma coisa de gente reacionária, quando a gente estuda lá, né, o avanço do nazismo, e no Brasil também, né? Era gente de classe altíssima, né, que ia estudar e reacionária. Nós fomos vanguarda nesse sentido, e nós fomos vanguarda no sentido negativo da palavra. Nós não tínhamos noção do quanto que nós estávamos adiante do resto da sociedade brasileira, né? Isso é vanguardismo, né? Mas, assim, o que a gente tinha como elementos de análise? Muito pouca coisa. Quer dizer, o que a gente sabia da Revolução Russa, o que a gente sabia da Revolução Cubana, o que a gente sabia do Mao, quase não tinha coisa para ler, não era, Tuta? Quer dizer, era pouca coisa. De Marx, não tinha Marx. E não tinha debate, né? Esses debates mais... Eu me lembro que a gente conseguiu ler aquele Guerra Civil na França, que é o 18 de Brumário, né? Não sei como a gente conseguiu ler, mas eu li o Miséria da Filosofia, não entendi nada. Quer dizer, como é que eu ia entender o Proudhon, não sei o quê? É verdade. O mundo, para a gente, era 3 revoluções possíveis, né? Ou 4, né? Pensando no mundo trotsko também, quer dizer, as insurreições urbanas, né? Então, era ou insurreição urbana, ou guerra popular, ou foco, ou uma grande insurreição, né, revolucionária no meio de uma guerra, como foi a Revolução Russa, né? Então, dentro daquilo, a gente tinha certeza... o elemento importante era a coragem. Sim, a coragem, típica de coisa que não falta em jovens, concorda? Quer dizer,
O jovem por pretensão. Eu me lembro que o meu pai dizia assim, para mim e para o Jean, um dia que o Jean passou lá em casa, vocês vão acabar presos. Entende? Vocês vão acabar presos, eles vão saber quem são vocês. Isso acho que dias antes da gente ser preso. E a gente achava que o meu pai estava apavorado, estava com medo, sei lá por quê. Bobagem, que não tinha a menor chance. Você foi presa quando, Marijane? Em setembro de 69, 2 ou 4 de setembro, eu sempre confundo, 2. Por quê? Porque do 4 saem trocados o pessoal que foi trocado pelo americano, pelo Eldrick. E eu que estava presa, muito preocupada, que o Luiz estava preso ainda, né? Era a namorada dele da época. Eu falei, meu Deus do céu, agora que eles prenderam esse pessoal aqui da P, vão pegar o Luiz. Aí, quando eu vejo no banheiro a gente estava lá na Ilha das Flores, que é um quartel da Marinha, né? Aí as meninas da MR8, que já estavam presas, MR8 do Rio, de Niterói, que já estavam presas há algum tempo, espertíssimas, lavaram o banheiro, porque os guardinhas mandavam elas lavarem, e puseram jornais no chão, sabe, para secar, aquele negócio de pôr jornal quando o chão fica molhado? Só que elas puseram o jornal com a notícia do sequestro. De modo que eu entrei no banheiro para fazer qualquer coisa das minhas necessidades fisiológicas e vi, opa! E vi a notícia de que eles tinham sido trocados, né? Enfim, foi isso. 2 de setembro, 4 eles saem trocados. E depois você vai para o Chile. Aí eu fico 1 ano e meio, né? Eu vou sair só em janeiro de 71. Também, quando eu saio, eu vou saída meio dramática, porque o nosso advogado, que era o Modesto da Silveira, ele resolveu dar uma experimentada e ver se conseguia soltar alguns do nosso grupo. Então, ele resolveu escolher os que tinham menos problema. Então, eu escolhi 3 mulheres, eu, a Márcia Fiani e a Marta Klagesbrun. E aí entrou com o pedido na Justiça, dizendo que nós já estávamos presos há 1 ano e meio. A tentativa era de ver se era possível soltar presos, baseando-se no fato de que a lei de segurança da Cheval, que vigia no momento em que nós fomos presos, depois, logo em seguida, os militares mudaram, fizeram uma lei bem pior, né? Essa lei previa apenas 6 meses para tentativa de organização clandestina, alguma coisa assim. Então, ele entra na Justiça com pedido de soltura meu, da Marta e da Márcia, e obtém. E nós nem sabíamos bem de nada, mas, de repente, demora, nos avisam que nossos pais, minha mãe e a avó da Marta e a mãe da Márcia estavam nos esperando, tinha advogado, etc. E demora um certo tempo, nós estamos em Bangu. Hoje, quando eu vejo tanto bandido preso em Bangu, eu acho assim que a cadeia onde eu funcionei foi degradada, porque naquela época tinha gente mais digna presa ali, estou brincando. A cadeia feminina que a gente estava já era um complexo enorme, né? O complexo de Bangu. E aí a gente sai, finalmente, o Modesto tinha um Fusquinha, não sei se vocês, Tuta certamente não localiza, Cecília, não sei se já andou por lá, mas, enfim, o complexo tem uma rua que vai juntando as diversas prisões até chegar na Dutra. E nessa saída tinha um pelotão do Exército que estava nos esperando, e aí nos arrancou do Fusca do Modesto, que inclusive se machuca, porque eles empurram ele do chão, ele quebra o braço, etc. A mãe da Márcia resolve desmaiar. A avó da Marta não estava, por sorte, coitada, muito velhinha. E a minha mãe faz um comício na frente dos policiais, dizendo assim, podem me matar, porque isso aqui é uma ditadura, não sei o quê. E nós fomos arrastadas, as 3, puseram máscara, quer dizer, capuz, né? E fomos levados para a PE. Mas por quê? Porque o que a linha dura queria, estávamos em véspera de eleição, isso aí era novembro, começo de novembro, ia ter umas eleições, aquelas bem fajutas, mas ia ter. E a linha mais branda achava que tinha que facilitar, dar uma aparência de
né, de democracia, e a linha dura achava que não, que isso aí era uma temeridade. Resultado, então resolveram não aceitar essa decisão de nos soltar, que foi, na verdade, do Superior Tribunal Militar. É para ele que o Modesto tinha recorrido. E, então, quer dizer, foi um desacato à autoridade do Superior Tribunal Militar. Nós fomos levados para a PE, a gente não entendia nada, né, do que estava acontecendo. O que a gente entendia é que nós não tínhamos nada, nem que eles quisessem nos pendurar no pau de arara e matar até o último dia, nós não tínhamos nada para contar, porque nós estávamos presos há 1 ano e meio. Né? E passamos aquela noite ali, aí vimos no corredor da cela onde a gente estava, que tinha gente presa, inclusive da própria AP. Ficamos, acho que uns 2 ou 3 dias numa cela ali em cima, sem que ninguém se preocupasse conosco, perguntasse nem nada, só comida, etc. Um dia, alguém abre a janelinha, pergunta quem é quem, depois fecha de novo. O fato é que a Marta Klagesbrun, ela era filha de um militar. Esse militar estava servindo na Amazônia. Tinha até caído bem em desgraça na época de 64, mas, mal que bem, tinha se recuperado, tanto que visitou-a na cadeia, lá em Bangu. Em Bangu não, na Ilha das Flores. E provavelmente era ele que estava querendo saber onde é que estava a filha. E aí, uns 3 dias depois, nós fomos sequestradas, assim, põe um capuz de novo, e levados para uma delegacia comum, também sem saber por quê, também os delegados e os policiais lá não sabiam o que nós estávamos fazendo lá, tudo era muito estranho. Por sorte, também jogaram um monte de jornal no chão, porque a delegacia, da possível, era um negócio horroroso, assim, uma coisa áspera ao chão, difícil de dormir. E aí os delegados lá, os policiais, arranjaram jornais, e nos jornais tinha uma história. Eu tenho um primo, acredito que ele esteja vivo ainda, ele trabalhava no Jornal do Brasil. E, embora a mãe dele fosse de direita, mas meu tio não era, ele pôs uma notícia no setor policial do jornal de que 3 jovens estavam sumidas. Que tinham, mas não pôs nada, que a gente estava presa nem nada, pois que a gente tinha sido sequestrado em algum lugar. E o resultado é que nós entendemos, então, o que tinha acontecido conosco, e, algum tempo depois, nos devolvem para a PE, novamente, e, num certo dia, que acho que era um dos piores torturadores lá, nos chama e diz assim: vocês vão sair. Aí a gente falou: não, nós não vamos, porque vocês já sequestraram a gente uma vez. Não, vão sair. E nós falamos: bom, agora eles vão matar a gente. Né? A gente não me lembro se assim, não, ainda não tinha acontecido a história do Rubens Paiva, não. Mas, enfim, a gente temia isso. Só que eles puseram num carro que tinha até janela, um camburão, tinha janela, quer dizer, de vidro, né? E nos perguntaram para onde é que nós queríamos ir. E aí eu indiquei o endereço dos meus pais, porque achei que era melhor do que da avó da Marta, que era uma senhora de muita idade, e a Márcia também, que a mãe ficava muito nervosa. E fomos para minha casa e acordamos meus pais, que estavam dormindo com calmante, totalmente apavorados, com um tempão, porque não sabiam onde a filha estava. E, na verdade, o que tinha acontecido conosco, depois a gente soube, foi o seguinte: o Modesto, minha mãe, naquela história de tentar saber onde é que nós estávamos, começou a levar frutas e sei lá o quê, comida, né? Em tudo que era exército, marinha, aeronáutica. E na marinha, no exército, um dia, aceitaram o que ela tinha trazido. E disseram: a senhora quer escrever alguma coisa? E ela escreveu: minha filha, estou muito preocupada, sei lá o quê. E aí, nessa delegacia, eu recebo a carta da minha mãe e aquelas comidas. E aí o delegado falou: pode responder, mas não pode dizer onde está. Aí eu respondi, mas só que eu descrevi a cela da PE. Não disse que era PE, mas eu descrevi a cela, a janela, etc. E quando a mamãe pegou a carta, o Enio Silveira, que era
diretor, né, da Associação Brasileira, falou: foi nessa cela que eu tive presa, lá na PE, na Barão de Mesquita. Mas a mamãe levou para o Modesto levou para os juízes lá do STF, os juízes do STF, imagina, do Tribunal Militar, do STM, ficaram fedidíssimos porque viram que eles tinham sido desacatados pelo o exército, o primeiro exército do Rio de Janeiro, né? É primeiro, Cecília? Eu já não lembro mais qual é, acho que é o primeiro. E aí mandaram soltar, que eles teriam telefonado para o Médici, essas alturas era Médici, e disseram assim: solte essas meninas, porque senão a gente entrega as chaves do STM. E aí mandaram soltar a gente. É a primeira região, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro foi capital. Né? Exatamente, por causa disso, né? Primeiro Exército, né? Aqui acho que é segundo, terceiro, quarto, é Rio Grande do Sul. Bom, mas o Modesto, era para o Modesto. Daqui para diante, a nossa responsabilidade é zero com relação a essas meninas. O nosso problema é esse, de não ser desacatado aqui, desobedecido pelo comandante do Exército. Então, nós saímos, vamos para casa, cada uma para sua casa, muito estranho tudo. Ninguém queria falar com a gente, todo mundo tinha medo. É tudo muito estranho, né? A gente estranha comer de garfo e faca, andar na rua, tomar bebida alcoólica, toma porre, toma um pouquinho de cerveja, toma porre, depois passar 1 ano e meio sem tomar nada. Mas, assim, era uma sensação bem desagradável de que algo não estava bem. E 1 semana depois, todas nós 3 fomos presas de novo. Estava próximas eleições, e aí não foi por nossa causa. Eles deram uma batida no Rio de Janeiro, que eles prenderam 5.000 pessoas. Inclusive, só não prenderam o Modesto, porque o Modesto fugiu. Mas prenderam 5.000 pessoas. Só que dessa vez a gente foi para o DOPS do Rio, e também assim não acontecia nada, ninguém chamava a gente para falar coisa nenhuma, a gente sabia o que estava acontecendo, até que um determinado dia o delegado chama a gente e diz: vocês vão sair. A gente falou: agora que a gente não sai, porque vai ser a terceira vez, toda vez a gente é sequestrado, leva para algum lugar, a gente só sai com a nossa família, com o advogado na porta, etc. E o delegado desesperado para a gente ir embora. A história que está por trás disso é o seguinte: minha mãe fazia um curso de pintura de cerâmica com uma senhora e várias outras senhoras, e uma dessas era amante do secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E ela contava esse drama todo: minha filha está presa, não sei quem, foi presa de novo, foi presa de novo. Ela sabia que a cara era... Né? E aí a cara falou: eu vou falar para fulano mandar soltar a sua filha. Aí ela falou: não adianta, porque ela só vai sair se as amiguinhas saírem também. Então, por isso é que o delegado queria que a gente fosse embora, nós fomos, de fato, chegaram as nossas famílias, chegaram os advogados, e nós fomos embora, mas aí o Modesto falou: olha, nem pisar em casa, vocês vão já para a casa de pessoas que eu já arranjei, para vocês ficarem escondidas, e dali a gente vai arranjar uma embaixada para vocês irem. O Allende já tinha ganhado as eleições, e aí eu tinha um tio que ficou encarregado de fazer os contatos, e, de fato, o encarregado lá, o conselheiro, o embaixador mesmo, era um cara de direita, mas o segundo cara já era um cara de esquerda. E ele fez contato com o Chile, etc. Veio um telegrama do Allende, que a gente tinha até uma certa época, que dizia: por razões humanitárias, peço receber essas 3 jovens. E nós entramos na embaixada, um certo dia, disfarçadas de perucas e um monte de coisa que a gente arranjou, porque a gente tinha medo que o prédio estivesse sendo vigiado, acho que não estava. E entramos na embaixada, e ali nós ficamos na cozinha da embaixada. Era um prédio grande, tinha 2 andares, ali na Barão do Flamengo, vai dar na praia ali. Nós ficamos ali por uma dificuldade enorme, que era o governo brasileiro não dava salvo-conduto para nós sairmos. Até que houve o sequestro do embaixador. E aí começou, que foi pertinho de onde a gente estava, né? Me lembro que teve alguém que veio nos visitar e chegou todo esbaforido, contando que tinha acontecido alguma coisa, que estava cheio de polícia, não sei o quê. E aí pediram ao Chile que aceitasse. Não era embaixador, nós já estamos falando do sequestro do suíço, né? Do suíço.
E aí... Já tinha havido o sequestro do alemão. Hã? Já tinha havido o sequestro do alemão. Também, já tinha havido o sequestro do alemão. A gente já estava na cadeia quando teve o sequestro do alemão. E aí eles pediram para o Chile aceitar. O Chile falou, sim, podemos aceitar, mas nós temos 3 moças aqui que precisam sair, tem mais um rapaz que tinha chegado, tinha mais 2 médicas que estavam, acho que, na residência, não sei de quem. Tem que dar também salvo-conduto para eles. E foi assim. Inclusive, na embaixada, a gente ficava acompanhando os nomes, porque não sei se vocês lembram que aquela coisa, a ditadura já estava tão confiante que ela recusou vários nomes de pessoas que iam ser trocadas. E aí o tal secretário subia e dizia, quem é fulaninho? Quem é ciclaninho? Vocês sabem? A gente, fulano, ciclano, não sei o quê. Enfim, e aí, no determinado dia, antes da ida dos 80, a gente sai da embaixada, jornalistas, etc. Quer dizer, isso ainda tinha, né? Saía foto, etc. E fomos para o aeroporto, para Guarulhos, entramos no avião da LAN Chile. Aí teve um episódio curioso, que foi assim, saiu o cônsul, né, que era esse cara que nos acompanhava, puxaram uma cortininha, aquela cortininha que tem na entrada, assim, da passagem do elevador, do avião, e eu olho por baixo da cortininha e vejo... Bom, a porta abriu, ouvi o ruído de novo, e aí vejo 2 coturnos militares. Vieram nos pegar aqui na saída. Aí ouço também barulho de novo, né? Sei que, discussão, porque o cônsul viu, que depois que ele se afastou, que vem um jipe com os militares. Aí ele voltou e mandou os caras saírem. E aí os caras saíram, ele veio, explicou para a gente o que tinha acontecido, etc., que a porta ia ser fechada, chamou o comandante, estava quase. E aí fechou tudo. E aí a gente ficou esperando a saída do voo. Veio o aeromoço lá. Aí eu perguntei assim, quando que vai sair o voo? Não sabia falar espanhol. Aí o cara falou, al tiro. Al tiro é uma expressão em espanhol, quer dizer já. Como al tiro? Bom, vocês chegaram no Chile. Nós já estamos com 1 hora de entrevista aqui, que você contou a sua vida, o seu tempo no Brasil. Terminamos exatamente em 1 hora o seu tempo no Brasil durante a ditadura militar. E eu vou te dizer que essa é a primeira vez que eu vejo alguém contar a história como uma história, né? Como uma coisa... né? E isso eu acho importante, porque para as pessoas pararem de criar coisas mirabolantes, sabe? Coisas que não existem, né? Pessoas, né? Pessoas que viveram situações... Claro que você está contando a coisa assim de uma maneira leve e tal, e a gente sabe, a gente imagina, né? Eu, por acaso, imagino o quão duro deve ter sido esse 1 ano na cadeia, principalmente sendo uma mulher. A gente sabe muito bem que ser mulher ainda, né, em todos os lados, é muito complicado. A gente sabe que as mulheres pagaram muito caro pelo fato de serem mulheres, sendo de esquerda e sendo, né, participando disso. Então, assim, eu só posso agradecer, né, toda a luta. Nós perdemos, mas a gente ganhou muita coisa. Então, eu queria que você terminasse, Marijane. Assim, nós perdemos porque a ditadura continuou, depois, obviamente, você foi para o exílio, teve anistia, voltaram do exílio, né? Mas você é uma pessoa, imagina, professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Isso não é, isso é um privilégio, né? Porque ser doutor no Rio de Janeiro, ser no Brasil é um privilégio, né? Ainda, né? A educação é uma coisa, e é muito interessante, né? Que todo esse movimento estudantil, todo o movimento estudantil e todas as pessoas que a gente conversa, e eu que participei depois na outra fase, né? Na fase depois, como que se lia e que se estudava e que tentava se conhecer as outras experiências de outros lugares, né? Quer dizer, essa coisa de não ser Mas a gente tinha muito pouca informação, né? Eu considero que a minha educação política foi feita um pouquinho no Chile, porque eu já achei muita coisa para ler. Fui ler Mao, fui ler Lenin, fui ler não sei o que troço, mas foi na Alemanha. E na Alemanha, assim, não só lendo, mas indo do outro lado. Eu estava em Berlim Ocidental, eu ia em Berlim Oriental. Assim, a minha perda da crença que o socialismo como tal, né, organizado dessa maneira, possa dar certo, é visual. É vendo o que era o outro lado, tá certo? Né? E já peguei aquele movimento de comunismo, de crítica, de tudo isso. Eu li Marx, eu realmente conheço muito bem Marx, estudei Marx bastante na Alemanha, mas entendi que ele escreveu numa outra época, tá certo? Ele fez uma bela análise do capitalismo, etc., mas não é para a gente achar que ele é guru e que ele ia saber para onde que a gente teria que ir 100 e tantos anos depois, ou 100 anos depois, ou sei lá o quê, né? A minha educação política, realmente, eu devo à Alemanha, entende? Foram 7 anos de Alemanha, quer dizer, com bolsa de estudo, universidades ótimas de esquerda, né? Mas o que você diria para os jovens hoje? Eu diria o seguinte: os desafios hoje são outros completamente diferentes. Eu acho que a questão, não completamente diferente, mas a questão fundamental que nós temos frente a nós, frente a eles, é garantir que eles possam continuar existindo. Nós temos uma catástrofe ambiental em andamento, não é que ela está vindo, não. Ela está aqui. E do jeito que nós estamos nos iludindo, ou nos deixando iludir com vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer reciclagem, vamos fazer carro elétrico, vamos fazer não sei o que lá, essa tragédia que a gente está vendo na televisão todos os dias, Belo Horizonte agora, né? Tudo se repetindo monstruoso. Então, isso vem junto com uma ameaça de regimes de direita, até porque toda vez que não há alternativa, ou que parece que não há alternativa, né? A alternativa de direita, de pôr a culpa nos outros, dizer que a culpa é dos estrangeiros, a culpa é disso, daquilo, é a solução mais fácil, né? E a gente vê crescer a direita no mundo. Então, eu diria o seguinte, que os jovens têm que sair por aí a defender o seu direito de existência, tá certo? Porque não se trata de outra coisa, é de existência. E eu diria, Cecília, que nós não perdemos. O que nós perdemos, que luta nós perdemos, ao adotar uma estratégia que não podia dar certo. Óbvio que não tem como vencer uma ditadura na base de uma luta armada. Quando a gente analisa as revoluções que a gente achava que deram certo, se deram certo no meio de uma guerra. Ou Cuba, que era um negócio pequititinho, que não era a primeira vez nem a última que acontecia isso. Derrubar uma ditadura é algo muito, muito difícil. Mas nós ajudamos a derrubar essa ditadura. Talvez não tenhamos sido os primeiros, fomos a vanguarda, depois deixamos de ser, mas foram os nossos pais, nossos advogados, entende? Os deputados de esquerda que existiam. Foi um amplo movimento. Se a gente considerar o que foi a luta pela redemocratização, foi vitoriosa, tá certo? Como foram em vários países que recuperaram-se de ditaduras. Mas não é fácil. Quer dizer, daí, como foi importante você comentar, cuidado para não cair noutra, porque depois que a gente cai numa, é muito difícil sair dela, se sai com muito sacrifício, né? Não se deve brincar com ditaduras, elas consolidam o seu poder de tal forma que se torna muito difícil, né? Para os que estão contra, mesmo que seja a maioria da população, derrubarem. Mas a minha mensagem é o seguinte: saiam na rua, se mobilizem rapidamente, é o seguinte, tem que ter soluções já, tem que ter outros tipos de economia, outros tipos de atividade, tem que parar com esse massacre com os povos indígenas, onde já se viu as Forças Armadas não ter dinheiro para mandar avião lá para entregar comida. O que é isso? Entende? Onde é que nós estamos? Entende? Então, assim, é para já. Eu ainda, assim, o pouco que me resta de força, tempo, etc., é para garantir o direito do meu neto a viver. Ele tem 4 anos.
se continuar desse jeito, acho que a vida dele vai ser um inferno. Muito obrigada. Não tem mais nada a dizer, você disse tudo. Quer encerrar? Não, só quero dizer que foi uma trajetória muito bacana e que culmina com o seu filho ocupando o lugar do Bruno, né? Vamos explicar. Carlos Travassos. O Carlos Travassos hoje está na Atalaia do Norte. Atalaia do Norte, no Vale do Javari. Trabalhando na como é que é? Univaja. Univaja. Ele está no lugar do Bruno, assassinado por Dom Phillips. Foi assassinado, quer dizer, ele continua levando a bandeira da família. O Bruno já tinha começado o trabalho dele de indigenista lá, no Vale do Javari. Depois ele saiu. Quando ele saiu, o Bruno tinha acabado de fazer concurso para a FUNAI. O Carlinhos nunca foi da FUNAI. E aí o Bruno entrou e foi para lá, depois largou, né, pediu licença da FUNAI, porque a FUNAI não dava respaldo nenhum para ele. Então, assim, é uma luta que está há muito tempo metida nessa. Se dependesse de mim, não estava lá, tá certo? Mas aí é porque eu sou mãe. Mas educou bem. Tem o vírus do pensamento da família, né, da visão de mundo que ele carrega. Bom, minha filha é delegada de polícia, mas é uma pessoa que mexe com desaparecidos, violência doméstica, crimes de ódio. Assim, ambos continuaram, acho que pai e mãe, e avô e avó. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau. A gente se fala. Tchau. Tuta, foi um prazer te ver, viu?